A nova tecnologia de motores é essencial, pois para substituir os aviões atuais, precisamos de motores mais novos e eficientes. Simples assim. O CFM Reese é um motor promissor que pode viabilizar uma nova geração de aeronaves mais limpas e eficientes. Hoje, vou responder algumas perguntas sobre isso e explicar o porquê a Boeing está mais cética quanto a ele. Fique ligado. Os preços do combustível são um problema para a aviação desde a crise do petróleo dos anos 70. Muitos talvez não percebam, mas os preços dos combustíveis também impactam diretamente os projetos das aeronaves. Por exemplo, as aeronaves turbohélice costumam ter um aumento na demanda para rotas regionais e de curta distância sempre que o preço do combustível sobe, já que elas geralmente são mais eficientes nessas rotas, em parte devido às suas velocidades de cruzeiro mais baixas. Quando os preços do combustível caem, as companhias aéreas costumam buscar jatos menores, pois são mais rápidos e um pouco mais silenciosos para os passageiros. Agora, todos nós também ficamos um pouco mais preocupados em relação ao meio ambiente recentemente, acrescentando mais um motivo para querermos ver uma melhor eficiência de combustível, além do motivo óbvio para as companhias aéreas: dinheiro. Por isso, temos visto uma crescente demanda por aeronaves mais eficientes, mesmo poucos anos após Boeing e Airbus lançarem novas versões de seus jatos de corredor único, que já são de 14 a 15% mais eficientes que as gerações anteriores. Agora, como expliquei em vídeos anteriores, nem a Boeing nem a Airbus lançaram oficialmente nenhuma nova aeronave para substituir seu jato de corredor único mais vendidos, mas também destaquei que ambas vêm estudando algo que pode, eventualmente, cumprir esse papel. A Airbus, por exemplo, vem trabalhando em um grupo de conceitos sob o nome genérico de Próxima Geração de Corredor Único, ou NGSA, que envolve uma série de novos projetos e tecnologias de fabricação. A Boeing trabalha com a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço no projeto Asa Transônica, com suporte de empuxo, ou TTBW, agora chamado oficialmente de X-66 Alpha. Esse é o nome dado pela Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço à aeronave de teste que a Boeing construirá para o projeto, baseada em um antigo MD-90, com voos de teste previstos para 2028. Esses dois conceitos buscam formas diferentes de aumentar a eficiência de combustível, principalmente melhorando o projeto da fuselagem, que é toda a parte da aeronave, exceto os motores. Há muito a ganhar com o acesso recente a novos materiais leves e asas de alta razão de aspecto. Pense basicamente em asas de planador. Agora, eu vou voltar a falar dessas fuselagens e suas melhorias em breve, mas a realidade aqui é que, de longe, a maior melhoria na eficiência de combustível das aeronaves sempre virá dos motores. Para uma nova geração de jatos de passageiros, especialmente os narrow bodies que dominam as frotas mundiais, é essencial desenvolver motores mais eficientes. Quais motores podemos esperar no futuro? Bem, a Pratt & Whitney tem sua família de turbofãs engrenados, Pratt & Whitney 1000G, que já está disponível em vários tamanhos para diferentes aeronaves. Agora, eles também estão pensando em desenvolver uma segunda geração desses motores, sobre a qual eu também vou falar em breve. A CFM, uma joint venture meio a meio com a General Electric, também fornece motores para várias aeronaves de corredor único atualmente, nos Estados Unidos e Safran na França. O LEAP-1, motor operacional mais recente deles, equipa jatos Airbus A320neo em todos os Boeing 700 e 37 MAX, e o C919 da China. E claro, a CFM também é a responsável pelo desenvolvimento do motor exclusivo Inovação Revolucionária para Motores Sustentáveis, onde inovação revolucionária para motores sustentáveis significa inovação revolucionária para motores sustentáveis. Agora, a ideia por trás do Inovação Revolucionária para Motores Sustentáveis
é aumentar substancialmente a razão de bypass do motor para melhorar sua eficiência. Como já expliquei, para aumentar a potência de um motor a jato, é possível empurrar o mesmo ar mais rápido ou mais ar na mesma velocidade. O método mais eficiente é empurrar mais ar em baixa velocidade. Os motores turbojato mais antigos empurravam uma pequena quantidade de ar muito rápido para trás, o que os tornava bastante ineficientes e barulhentos. Um som adorável para os meus ouvidos, mas é algo que nem todo mundo gosta. Os motores turbofan são semelhantes aos turbojatos, mas a maior parte do ar é empurrada por uma grande ventoinha e contorna o núcleo do motor, resultando em alta razão de bypass. Atualmente, motores turbofan modernos, como o CFM LEAP e o Pratt e Whitney Geared turbofan, têm razões de bypass de cerca de 11 ou 12 para 1, e o Airbus A320neo com o Pratt e Whitney Geared turbofan chega a 12,5 para 1. Até onde eu sei, essa é a maior razão de bypass de qualquer motor operacional em uso atualmente. Até que alguma versão do enorme motor Ultrafan da Rolls-Royce seja usada. Vamos ver quando isso ocorrer. Mas o CFM raiz, com seu design de ventilador aberto, terá razão de bypass efetiva de cerca de 20 para 1. Isso representa uma grande melhoria em relação à geração anterior de turbofans, que ainda são recentes. O potencial desse projeto de motor já era bem compreendido no final dos anos 80. Por isso, General Electric e Pratt e Whitney já desenvolviam versões desses motores na época. Ambas desistiram da ideia porque a tecnologia de materiais e aerodinâmica ainda não estava pronta na época. E como se vê, ainda existe um certo ceticismo em relação a esses motores. Na verdade, eu fiz um vídeo sobre o Rise há cerca de 1 ano e meio, e uma das principais perguntas nos comentários naquela época era: esses motores não seriam apenas turbohélices repaginados? Por que estamos trocando jatos por turbohélices? Vou explicar a resposta por que a Pratt & Whitney não seguiu o mesmo caminho e por que até a Boeing agora parece ter receios. Já que falamos sobre tecnologia de aviação, é uma boa hora para mostrar como se manter seguro e até economizar na próxima viagem. A resposta é o patrocinador de hoje, NordVPNs. A Nord mascara seu IP real e fornece outro, baseado na localização escolhida. Limpando o cache, você pode mudar para um país com preços mais baixos para reservar carros, voos ou hotéis e fazer a reserva. Além disso, a NordVPN permite acessar conteúdos com bloqueio geográfico, algo que usamos ao pesquisar esses temas. E por último, mas não menos importante, eles oferecem ferramentas de cibersegurança realmente excelentes, como bloqueadores de anúncios, rastreadores da web e até uma ferramenta que escaneia arquivos que você deseja baixar em busca de malware. Se achar interessante, acesse nordvpn.com/mentor e ganhe 4 meses grátis ao assinar o plano de 2 anos. E como sempre, é sem riscos, pois a Nord oferece garantia de reembolso de 30 dias. Obrigado, Nord. Onde eu estava? Ah, sim. Diferenças entre turbohélices e ventiladores abertos. Como eu costumo fazer com tópicos técnicos como este, vou recorrer ao Björn Ferm e ao excelente trabalho dele no Liham News. Ele escreve uma ótima série sobre o desenvolvimento de novos motores. Nesta série, ele explica todos esses fatores em detalhe. O link está na descrição abaixo. De qualquer forma, em um de seus artigos, Björn explicou detalhadamente como os projetos de hélices evoluíram junto com o desenvolvimento dos motores para garantir que toda a potência produzida pelo motor possa ser aproveitada pela hélice em diferentes velocidades e faixas de velocidade. Vou simplificar. Conforme os motores ficaram mais potentes, passaram a exigir hélices com diâmetros maiores, mais pás, ou ambos para aproveitar melhor a potência. E à medida que o desenvolvimento dos motores avançou, a invenção dos motores a jato logo também levou aos turbohélices,
que na verdade são apenas motores a jato acionando uma hélice. O problema dos turbohélices era que, por serem muito potentes, precisavam de hélices de grande diâmetro para aproveitar seu potencial. Se as hélices fossem muito maiores, as pontas atingiriam velocidades supersônicas em altas potências, tornando elas menos eficientes por causa das ondas de choque e mais barulhentas. Aumentar o número de pás, em vez do diâmetro, pode ajudar a resolver isso, e turbohélices passaram a ter 6, 8 ou mais pás com o tempo. Mas mesmo assim, as pontas das pás da hélice, que na verdade se movem tanto para frente quanto lateralmente enquanto a hélice se desloca pelo ar, acabam se movendo consideravelmente mais rápido do que a própria aeronave. E isso significa que um turbohélice voando a apenas Mach 0,6 pode, na verdade, ter as pontas das hélices chegando próximas a Mach 1. O que fazer se quiser voar mais rápido que Mach 0,75 ou 0,8 como fazem jatos? É nesse ponto que você passa do turbohélice para o ventilador aberto, feito para essas velocidades. Então, em resumo, não há muita diferença entre turbohélices e um ventilador aberto. O ventilador aberto, ventilador de hélice ou ventilador não duto, seja qual for o nome que você escolher, é na verdade mais uma evolução da tecnologia turbohélice para projetos que permitem maiores velocidades de cruzeiro. Pensando assim, não é um motor novo e não testado, mas algo já compreendido. Para possibilitar maiores velocidades, as pás do ventilador precisaram ser projetadas de forma diferente dos turbohélices convencionais. Por isso, elas ficam levemente inclinadas para trás, evitando o fluxo supersônico precoce. E a outra coisa que precisa acontecer é que eles também precisam girar as pás mais devagar. O ventilador gira mais devagar que outros componentes do motor a jato graças a um sistema de redução de engrenagem. Em resumo, trata-se de uma caixa de engrenagens. Isso não é um grande problema, pois motores turbohélice e muitos a jato já usam sistemas de redução. O Pratt & Whitney Geared Turbofan é o mais recente turbofan engrenado em operação. Na verdade, esse motor existe desde as décadas de 60 e 70, mas era bem menor naquela época. Levou tempo, até que suas caixas de engrenagens fossem fortes e confiáveis para suportar o empuxo de aviões comerciais. Mas isso levanta uma questão. Se a Pratt & Whitney foi a última empresa a fabricar um turbofan com engrenagem, por que não aplicam essa tecnologia em um projeto próprio de OpenFan? Eles já tentaram isso há 30 anos com o Pratt & Whitney Allison 500 e 78 DX. Por que não tentar agora com materiais modernos e engrenagens mais confiáveis? Aqui preciso explicar porque os turbofans usam sistemas de redução para desacelerar os fãs frontais. Aviso justo, vamos ficar um pouco nerds aqui. Lembre-se de que um sistema de redução ou caixa de engrenagens para um fã geralmente precisa ser pesado, pois deve ser forte o bastante para suportar grande empuxo. Lembre-se que nos turbofãs de alto bypass modernos, o fã gera a maior parte do empuxo, puxando o motor e a aeronave para frente pelo eixo e pela caixa de engrenagens. Mesmo assim, o Pratt & Whitney & Whitney 1100 G-Geared Turbofan é um pouco mais leve do que o CFM LEAP 1A, com empuxo semelhante. Como isso é possível se o motor LEAP não possui caixa de engrenagens, mas o da Pratt & Whitney tem? Uma caixa de engrenagens grande e pesada permite que outras partes do motor sejam feitas de forma mais simples e muito mais leves. Isso ocorre porque motores a jato modernos precisam atender requisitos contraditórios para a máxima eficiência. Como eu disse antes, o ventilador na parte da frente precisa girar em uma velocidade relativamente baixa para oferecer a melhor eficiência e o menor nível de ruído, mas muitas outras áreas do motor a jato precisam, idealmente, girar em velocidades muito mais altas. A turbina próxima à traseira do motor, movida pelos gases de escape, se torna mais eficiente com a velocidade. O estágio de baixa pressão aciona o ventilador dianteiro por um eixo. O problema
é que sem uma caixa de engrenagens entre as partes, os projetistas precisam desacelerar a turbina de baixa pressão para evitar que o ventilador gire rápido demais, normalmente adicionando mais estágios de turbina e aumentando seu diâmetro. O compressor de baixa pressão, atrás do ventilador, também exige mais estágios para operar bem em baixa velocidade. Ao adicionar uma caixa de engrenagens entre o ventilador e o motor, cada parte funciona em sua velocidade ideal, permitindo simplificar o motor e reduzir estágios de turbina e compressão. Como exemplo, o motor CFM Lipdom 1-alpha possui 3 estágios de compressor de baixa pressão e 10 estágios de compressor de alta pressão, seguidos pela câmara de combustão. E então, 2 estágios de turbina de alta pressão e 7 estágios de turbina de baixa pressão. O turbofan com engrenagem da Pratt e Whitney tem 3 estágios de compressor de baixa pressão e 8 de alta pressão. E então, 2 estágios de turbina de alta pressão e apenas 3 estágios de turbina de baixa pressão. Eu disse que ia ficar um pouco nerd, não disse? Não se preocupe, daqui para frente só melhora. Se curte esse conteúdo, clique em curtir e inscreva-se aqui embaixo. Eu espero. Então, ter menos estágios de compressor e especialmente de turbina economiza peso, apesar do peso da caixa de engrenagens. Mas isso é só o começo. O fato de que o fã na frente gira mais devagar também significa que há menos forças atuando sobre o próprio fã, o que quer dizer que o fã, que obviamente é um enorme conjunto de peças, também pode ser feito muito mais leve. E fica ainda melhor, já que o fã é mais leve e gira mais devagar. As pás também têm menos energia, então, se uma dessas pás eventualmente quebrar, a carenagem do fã, que é construída para conter essas pás, será submetida a menos força e, portanto, pode ser feita menos robusta, economizando ainda mais peso. Tenho certeza de que você entende por que o detalhe das pás do fã terem menos energia é relevante para o motor de fã aberto. Sim, muitos de vocês perguntaram nos comentários do vídeo anterior sobre a possibilidade de perda de pá do fã no CFM Rise. Então, como a CFM vai lidar com esse problema? Primeiro, a CFM usará compósitos avançados para reduzir muito trincas por fadiga nas pás do fã, mas ainda precisa considerar perda de pá por outros fatores, como impacto com aves. E aqui vem a boa notícia. Segundo Bjorn Ferm, em sua série sobre motores, o diâmetro do CFM Rise é bem parecido com o da hélice do motor do ATR-72. Graças aos compostos de carbono leves, as pás do ventilador do motor Rise não serão mais pesadas que as da hélice do turbohélice. Com a caixa de engrenagens, o RPM do Rise também será parecido, fazendo com que cada pá do ventilador tenha igual ou até menos energia que uma pá de hélice em um turbohélice comum. Estratégias de mitigação e certificação, como o reforço leve da fuselagem ao lado da hélice, viabilizam aeronaves turbohélice e também o CFM Rise. Novos desenvolvimentos, como compostos frangíveis nas pontas das pás, podem ajudar. Diferente de projetos OpenFan anteriores, o motor Rise tem só um disco de ventilador rotativo. O conjunto traseiro de pás apenas remove o giro do fluxo de ar atrás do ventilador para recuperar cerca de 5% da eficiência. Quais as ressalvas sobre esses OpenFans? Por que a Pratt e Whitney não desenvolvem isso? E por que a Boeing também está cética? Bem, para a Pratt e Whitney, a resposta simples é que eles parecem acreditar que o motor turbofan com engrenagem ainda tem muito espaço para desenvolvimento. Uma versão aprimorada, que use materiais avançados de alta temperatura, já empregados pela CFM em parte de seus motores atuais, pode gerar melhora percentual de 2 dígitos em relação ao motor atual. E esse motor ainda será, é claro, um turbofan convencional em termos de instalação, enquanto, em comparação, o motor inovação revolucionária para motores sustentáveis, pelo menos na forma que vimos até agora, é obviamente uma mudança em relação
ao que um motor a jato típico parece ser. E isso não é apenas uma questão de estética. Como já expliquei em vídeos anteriores, o grande diâmetro do CFM Inovação Revolucionária para Motores Sustentáveis impacta sua instalação nas aeronaves. A CFM sugeriu algumas opções diferentes, mas a questão é que as aeronaves provavelmente precisarão ser projetadas especificamente com esse motor em mente, e isso significa que usar esses motores provavelmente trará uma pequena penalização de peso. No caso da Airbus, observamos que devem optar por um projeto de asa baixa, mais eficiente em peso, pois permite agrupar a caixa da asa e o trem de pouso. O conceito da Airbus que vimos também traz uma asa dobrada, semelhante à de uma gaivota, provavelmente para evitar que os fãs dos motores toquem o chão. A inclusão dessa curvatura na asa traz leve penalização de peso, então a eficiência extra do motor Rise em relação a um turbofan com engrenagem será um pouco reduzida pela estrutura mais pesada. Além disso, mesmo que uma pá do fã quebrada tenha pouca energia, as autoridades de aviação provavelmente ainda vão exigir algum reforço da fuselagem, como mencionei antes, o que obviamente adicionaria mais uma penalização de peso. E todos esses fatores juntos são conhecidos como peso de instalação, algo que normalmente você quer manter o mais baixo possível. E a Boeing? Com o que estão preocupados? Bem, o interessante sobre eles é que o demonstrador de asa, com suporte de empuxo transônico, já tem uma configuração de asa alta, que, como mencionei, traz uma penalização de peso em si mesma em comparação com o projeto de asa baixa. Mas a razão de aspecto super longa e extra alta da asa deve compensar isso. Então, em teoria, isso deveria tornar um motor de grande diâmetro, como o CFM Rise, uma opção praticamente sem custo adicional para a Boeing, pelo menos em termos de peso extra de instalação. Isso considerando que a Boeing ainda vê o projeto de asa, com suporte de empuxo transônico, como o provável layout do próximo avião. E se eles estão repensando o motor Rise, como acredita Aviation Week, então talvez também estejam reconsiderando o layout da aeronave, o que pessoalmente acho muito provável, porque eu adoraria ver quanto vento cruzado esse avião conseguiria suportar. Outra consideração operacional interessante envolve o motor Rise. Fontes dizem que a Boeing teme que as grandes hélices do Rise causem diferenças aerodinâmicas entre os motores esquerdo e direito, pois o turbilhonamento não é totalmente eliminado, mas pessoalmente acho isso difícil de acreditar. Depois de ter conversado com Bjorn, pessoalmente, acho mais provável que o fluxo de ar do Rise interfira com os suportes de reforço na asa de uma forma que cause arrasto de interferência, o que pode torná-lo menos eficiente em comparação com um projeto padrão conduto. A Aviation Week informa que a Boeing considera lançar sua próxima aeronave com mais de uma opção de motor, algo inédito no 737. Diferente da Airbus, que oferece 2 motores para a família A320neo, a Boeing só disponibiliza opções em widebodies como o 787 ou em modelos antigos como 767 e 757. Se a Boeing quiser 2 motores distintos para a próxima aeronave, o CFM Rise pode ser difícil de justificar, caso a outra opção seja um turbofan convencional conduto. Isso ocorre porque a versão turbofan teria que usar a mesma fuselagem da versão com motor Rise, sofrendo penalidades extras de peso de instalação desnecessárias. A CFM também afirmou que o motor Inovação Revolucionária para Motores Sustentáveis é um programa de desenvolvimento que envolve mais tecnologias além do design de ventilador aberto. Inclui o ventilador engrenado, núcleo miniaturizado do motor e mais uso de materiais avançados de alta temperatura. Essas inovações estarão presentes em todos os motores que a empresa lançar em breve, mesmo sem um design tão inovador quanto o Rise. O que você acha? Voaria em uma companhia aérea com motores CFM Rise. Acredita que o próximo Boeing usará esses motores? Me conte nos comentários aqui embaixo. Agora, considere me apoiar dando suporte aos meus patrocinadores ou me ajudando diretamente ao se juntar à minha incrível equipe no Patreon. Em breve teremos outro encontro no Zoom e eu adoraria ver você por lá na próxima vez.
Tenha um dia absolutamente fantástico onde quer que você esteja e eu te vejo na próxima também. Tchau, tchau.